Bom sábado. Vamos lá, título da lição, verso. O dia do Senhor, Sofonias e Nahum. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar. Antes da gente entrar na discussão do livro, vamos para os objetivos da lição dessa semana. O que a gente tinha que ter aprendido durante o estudo dessa lição. Pode me ajudar, lá no auxiliar do professor tem 3 objetivos. O primeiro deles é um objetivo de conhecimento. O que a gente precisava saber? Que os juízos de Deus mostram sua grandeza para com todas as pessoas. Muitas de diferentes nações virão e o reconhecerão. Então, primeira questão que envolve a discussão de conhecimento dessa semana é entender para que serve o juízo de Deus, para que servem as intervenções de Deus nos seus processos de juízo. Então, tem algumas coisas interessantes para observar nisso. Primeiro é que quando Deus julga o pecado, quando Deus interfere no pecado, quando Deus julga as pessoas, a principal preocupação de Deus é salvação. Ou seja, todo o juízo de Deus tem embutido no processo do juízo um modelo de salvação. Se não para a pessoa que está sendo julgada porque ela nega o juízo ou nega o processo de salvação, para os outros que assistem à intervenção de Deus como modelo último de atuação no mundo. Ou seja, de qualquer maneira, seja para a salvação do sujeito que está sendo julgado, seja para a salvação de quem está assistindo o juízo, todo modelo de julgamento de Deus é manifestação da justiça plena, que é salvação. Por isso, a segunda parte do objetivo infere. Muitas pessoas virão e reconhecerão Deus por isso. Assistindo como Deus intervém, como Deus processa o seu juízo, reconhecerão Deus como sendo Deus e aceitarão esse Deus para a sua salvação. O segundo objetivo é de sentimento. O que a gente deveria sentir ao perceber que o juízo de Deus tem esse enfoque? Sentir alegria no fato de que Deus mostra seu incomparável amor por seu povo, ao salvá-lo, deleitar-se nele, acalmar suas ansiedades e se alegrar nele com cânticos. Okay? Então, olhar os juízos com esse tipo de perfil é só para quem entendeu de fato o significado do que é juízo. Não dá para você sentir alegria num processo de juízo a menos que você tenha aceito a salvação que esse juízo impõe. Então, o processo de reconhecer Deus como um Deus de amor dentro dos aspectos de juízo tem a ver com sentir alegrias, cantar, louvar a Deus quando isso acontece. Principalmente por quê? Porque todo aquele que aceita a Deus, a despeito do juízo de Deus, é protegido por ele. E protegido de forma completa. A última questão é qual a nossa prática. Confiar, obedecer e adorar a Deus como parte do seu povo remanescente e servir ao próximo em resposta à sua imensa bondade. Então, a prática resultante de entender o juízo de Deus dessa forma, em primeiro lugar, é a confiança. Deus protege seus filhos. Segunda questão, obediência. Deus protege os seus filhos, não qualquer um. Deus protege os seus filhos em função da obediência que eles prestam. E terceiro, adorar a Deus por isso. Deus é Deus e jamais deixará de ser a despeito de tudo que o mundo faz. A despeito de todas as maldades, de todas as dificuldades que o mundo entra, Deus continua sendo Deus, portanto, merece ser adorado. E aí, o incentivo é que a gente faça parte do povo remanescente ou aqueles que permanecem juntos de Deus, mesmo em meio a toda a maldade e toda a dificuldade que o mundo impõe. Vamos lá. Livro de Sofonias. Há 2 formas a gente olhar para o livro de Sofonias, talvez 3, mas 2 básicas. Primeiro, o livro de Sofonias é o livro das maldições. Se você faz uma leitura rápida do livro, se você faz uma passagem rápida do livro, a princípio, a percepção que a gente tem do livro é de um livro de maldições, uma após outra, após outra, após outra, e uma série delas sendo apresentadas. Curiosamente, o livro apresenta maldições em 2 direções. Há uma descrição na referência que a gente viu de abordagem do livro de maldições para o mundo de então. Povo assírio, povo ninivita, povo de todas as áreas que atingiam de alguma maneira o povo de Deus. Mas o livro de Sofonias também concentra maldições para Judá,
para o povo judeu. E, portanto, a grande questão que aparece aqui, talvez diferente dos textos anteriores, é esse processo de julgamento do livro contra o povo de Deus. Deus não deixa o seu povo impune no mal que ele pratica. Não é somente o povo ímpio que será julgado no que diz respeito àqueles que estão fora do ambiente judaico, mas será julgada também a casa de Deus. E, de certa maneira, com muito mais rigor do que os povos que estão fora, pela responsabilidade que o povo de Deus tem do conhecimento da verdade. Então, essa é a abordagem inicial, na leitura inicial que se faz do livro de Sofonias. Mas há uma segunda leitura, porque o livro termina com uma promessa, com uma série de promessas, ou uma série de abordagens, de perspectivas de saída dessa encrenca. Ou seja, há alternativa para esse julgamento. E essa é a segunda parte do que significaria o dia do Senhor, que é a grande questão que paira aí no texto. Esse terrível dia do Senhor tem um lado dele que é a esperança, que é a salvação completa do povo de Deus. Assim como os dois livros anteriores que lemos, esse livro também traz uma referência de promessa. Há uma peculiaridade interessante, que é o comparativo que eu posso fazer do livro de Sofonias, e aí seria uma terceira visão do livro, entre o que o livro significa e o que é o fim dos tempos. A maneira como Deus atuaria e como o mundo estaria se comportando no fim da história, no final dos tempos. E nesse sentido, o livro nos pega, como o povo remanescente, vivendo o último período da história, nas mesmas condições em que aquelas situações apresentadas no livro parecem se repetir. Então, essa é a terceira possibilidade de visão do que seria o livro. Então, vamos começar pela parte primária. O que são as maldições que o livro traz e o que são as apresentações que o livro traz, principalmente no julgamento do que seria o povo de Deus. Primeira abordagem do livro, e você vai encontrar isso lá na lição que tem como título Um Dia de Trevas, e não é à toa que se apresenta como tal. Há duas coisas que me chamaram a atenção no comentário do autor, não no comentário de Ellen White nesse primeiro texto, mas no comentário do autor. A primeira coisa que me chamou a atenção foi uma abordagem que ele faz. O relatório de Sofonias 1, 2 e 3 é uma inversão da criação. Isso me chamou a atenção no texto. Você faz a leitura rápida e às vezes não percebe isso, mas ele chamou a atenção para esse detalhe. Tudo aquilo que estava na ordem de Deus em criar, agora está na ordem inversa de Deus destruir. Tem uma inversão do modelo criativo, ou seja, é como se Deus estivesse passando a limpo aquilo que fez. E é bem interessante porque esse texto está lá na abordagem do dilúvio. Me arrependo de ter feito tudo isto, principalmente o homem. Essa referência de ordenação inversa, ou seja, Deus começa um processo de apagar, é como se ele tivesse escrito e agora vem apagando o que está feito. Chama a atenção por quê? Porque Deus não fez nada que não fosse completamente bom. Tanto é que ele termina o sexto dia e diz que é muito bom, e termina o sétimo colocando isso tudo como perfeito, como completo, como acabado de fato. E agora, isso tudo que é perfeito e bom e está acabado de fato, tem que ser apagado, tem que ser revisto. Na descrição que o livro de Sofonias faz, embora não haja um dilúvio, não haja uma destruição completa da humanidade, há um processo semelhante. Deus começa a rever todo o processo. E vem num processo de julgamento, de um processo de juízo, ele vem revendo esse processo. E aí vem, na sequência desse comentário, as pessoas complacentes em Jerusalém afirmavam que Deus não fazia nem bem e nem mal. É curioso, porque essa é a referência clássica do momento panteísta que vivemos hoje. A cultura pós-moderna do modelo que vivemos hoje tem exatamente essa mesma argumentação. Deus não é nem bom e nem mal, ele é só Deus. Só Deus. Está lá, ele simplesmente existe. A questão do bem ou do mal tem a ver com a gente. Aliás, talvez até um pouco de mal não faça muito mal ao bem. Seja até bom ao bem. Para que o exalte ou para que o faça permanecer. Então, essa referência de equilibração entre bem e mal, ela estava presente já naqueles tempos, como estrutura dentro daqueles tempos, principalmente dentro do povo de Israel.
Quem abordava essas coisas eram os representantes de Jerusalém. Aqueles que deveriam afirmar que mal é mal e que bem é bem, que Deus é bom e que odeia o mal, postulavam que as coisas caminham como caminho. Não tem problema. Deus não faz nenhuma coisa nem a outra. Deus simplesmente assiste. Isso é deísmo. É a essência do modelo deísta. E a essência do modelo panteísta, dentro da cultura judaica. Se os judeus estavam assim, o que sobra para o resto do mundo? O resto do mundo passa a olhar para a única referência que tem de Deus e não vê Deus. Resultado, o mal aflora. Não seria diferente o processo. E aí, por causa disso, Deus é obrigado a intervir, porque não há mais referência. A última referência que existe de bem se perdeu. A última possibilidade que existe de exaltação de Deus na sua bondade está perdendo o juízo, está perdendo a métrica. O produto disso, que vem na sequência, é Deus trabalha ativamente para assegurar que haja um futuro para o seu povo fiel. Então, por que Deus interferiu? Por que Deus precisou mexer no processo? Simplesmente porque o mal foi criando espaço, depois criando espaço dentro do povo de Deus, e os poucos fiéis que existiam em Judá corriam o risco ou de morrer nas mãos daqueles que eram infiéis, seja de fora ou de dentro do povo de Israel, ou desistir da presença de Deus por uma questão da pressão externa. O que Deus faz? Deus sai em socorro ao seu povo. Então, a primeira coisa que envolve o juízo é Deus saindo em defesa da verdade. Já que não há mais ninguém que a defenda, ninguém que vive essa verdade de forma plena, Deus sai em defesa do seu povo e se interpõe entre o mal e o bem, para proteger o seu povo. Mas Deus não pode livrar o seu povo enquanto ele pratica o mal. E porque não pode livrar o seu povo enquanto ele pratica o mal, o julgamento cai sobre o povo de Deus. Curioso porque os textos dessa semana apresentam uma descrição tão grotesca do que é a situação do povo de Jerusalém, que se você tentar imaginar a cena, ela fica realmente terrível. Quer dizer, a descrição do texto qual é? Aqueles que deveriam guiar o povo na verdade estão assentados sobre o quê? Lembra do texto? Estão assentados sobre as suas fezes. Então imagina isso como uma descrição do povo de Israel, particularmente do povo de Jerusalém. Essa é a descrição do texto. Então, a situação não era simples, a situação não era trivial. Por isso, os juízos não são simples, não são triviais. O que Deus pode fazer quando o seu próprio povo decide representar Deus assim? Imagina você estar pregando em Jerusalém com essa cena de descrição. Você está sentado sobre as suas fezes dizendo que Deus existe, de que Deus é quem diz ser e está protegendo você. É nesse nível que Deus olha o que está acontecendo com esse povo. E aí vem dois comentários na parte do comentário de Ellen White que são interessantes de olhar. Primeiro, haverá uma série de acontecimentos que revelarão que Deus é o Senhor da situação. E isso agora fazendo ponte do que era essa descrição de Jerusalém e dessa descrição dos povos vizinhos ao povo de Deus naquela época, com o que acontece no final dos tempos. A verdade será proclamada em linguagem clara e inequívoca. Como povo, precisamos preparar o caminho do Senhor sob a soberana direção do Espírito Santo. Então, qual é a mensagem para nós hoje, como remanescente, como última fase da história do mundo? O mundo está igual, estava lá. Seja fora ou dentro do arraial de Deus. Então, se você olhar para o lado de fora, o mundo vai de mal a pior. Se você olhar do lado de dentro, a situação de letargia, a situação de mornidão, a situação de Deus não faz nem bem e nem mal, está presente do lado de dentro, do povo de Deus. É a mesma realidade. Qual é o chamamento? O chamamento é, Deus vai se levantar de novo. Vai se levantar com mão forte, com os seus processos de juízo. Quando isso acontecer, as pessoas procurarão por Deus. Quem vão encontrar? Então, tem que encontrar quem? A mensagem de Deus sendo proclamada de forma inequívoca, clara. Por quem? Por aqueles que assumem a direção, ou seja, recebem de forma completa a direção e a soberania da presença do Espírito Santo. Em todos os campos próximos e distantes haverá homens que serão chamados de trás do arado e das profissões mais comuns,
em geral preferidas, para se ligarem a homens experimentados e ser eles instruídos. À medida que aprendam a trabalhar e se tornem eficientes, proclamarão a verdade com poder. Isso é o que impacta o mundo. Essa mudança de paradigma começa a impactar o mundo. Por causa das maravilhosas atuações da providência divina, montanhas de dificuldades serão removidas e lançadas ao mar. A mensagem que tanta importância tem para habitantes da terra será ouvida e compreendida. Então, quando eu falei aquilo que eu falei agora há pouco, não é à toa. É porque a referência é essa. Então, o mundo está querendo uma referência, porque ele perdeu todas. E o curioso é que quem tem a referência se deita sobre o seu processo de descanso e diz: rico sou, de nada tenho falta, porque não tem mesmo. Não há nenhuma verdade nova para aparecer. Não há nenhuma doutrina nova para surgir. Não há nada de novo para acontecer. Todas as coisas já ocorreram. A única questão é viver e pregar. Essa é a questão. Feito isso, Deus pode se manifestar com as suas maravilhas sobre o seu povo. E aí atestar: Deus ainda está presente no mundo. Ainda tem referência no mundo. O resultado disso, os homens discernirão a verdade, a obra progredirá mais e mais até que a terra inteira seja advertida. Então, virá o fim. Ponto. Simples, objetivo, direto. Então, o dia de trevas é dia de trevas por quê? E é isso que me chama a atenção. Por que esse dia de trevas? Porque onde há a luz, ela está escondida sob a cama. Pegando a alusão à apresentação da parábola de Jesus. Aquilo que deveria ser a candeia, colocada no alto do quarto, está colocado embaixo da cama. Pode até aquecer quem está sobre a cama, mas continua embaixo da cama e ninguém vê. O resultado é, se a única luz do mundo está debaixo da cama, o que sobra para o mundo? Um dia de trevas. Isso é o que sobra para o mundo. E a prática dessas trevas como a apresentação clara daquilo que o mundo é. O mundo é mau e vai de mal a pior. Essa é a referência que sobra para o mundo. Tem lugar ali. Essa referência que sobra para o mundo, não sei se tem lugar lá atrás, tem lugar aqui no meio. Lá tem. Essa referência que sobra para o mundo leva a gente ao próximo bloco. O próximo bloco é a discussão. Os humildes da terra. Quem são eles? Quem são os humildes da terra? Quem é esse povo que representa os humildes da terra? Quem são eles? Os humildes da terra são aqueles que decidem fazer o quê? A despeito de que o mundo vai de mal a pior e de que as coisas estão tranquilas por aqui, o que eles fazem? Decidem se aplicar à vontade de Deus. Qual é o resultado de ser humilde e se aplicar à vontade de Deus? Oi? Bom, com eles, o resultado qual é? Perspectiva de salvação, não salvação. Com eles, o resultado é esperança. Só isso. Teve algum humilde que não foi para o cativeiro babilônico? Teve algum humilde que não passou pelo processo do juízo junto com os outros que foram julgados? Não. Os humildes foram juntos. Portanto, o que Deus promete não tem nada a ver com as coisas que acontecem aqui. Exceto a proteção direta de Deus com aqueles que estão aqui, salvo aqueles que precisarão ser mártires. Mas não há promessas para cá. Há uma perspectiva de salvação, de paz, de eternidade. Isso é o que acontece com aqueles que decidem ser humildes. Decidem submeter a sua vontade à vontade de Deus. Portanto, de novo, repete-se a promessa de Cristo. No mundo tereis aflições. Qual é a promessa? A promessa não é que a gente vai ter aflições. Isso é a constatação. No mundo tereis aflições. Mas tem uma promessa. Qual é ela? Tenham bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo, portanto vocês também vão vencer. A promessa é essa. A promessa não tem a ver com as aflições, tem a ver com a vitória. Essa é a promessa. E a vitória é uma esperança. A vitória é um olhar para frente. Não tem a ver com esse mundo. Tem a ver com o próximo. Embora o que Deus prometeu, durante o período em que você estiver no mundo, eu vou fazer o possível para livrar você do quê? Do mal, não dos males do mundo. São duas coisas diferentes. O mal é aquilo que provoca os males do mundo.
Disso Deus prometeu livrar todo aquele que é humilde de coração e que se rende à vontade de Deus. Mas Deus não tem como prometer me livrar dos males do mundo, porque parte dos males do mundo implicam na salvação de quem? Das pessoas que estão no mundo. Então, viver os males do mundo e passar por eles e ainda assim ter esperança, fé e acreditar na salvação é parte do contexto de salvar aquele que está totalmente desesperançado. Porque ele olha para essa pessoa e fala, está acontecendo tudo ruim e você continua sereno e em paz. Como? E aí você explica como. Eu tenho um Deus que me salva de tudo isso. Portanto, eu já não olho mais para essas coisas, porque meu lar, minha casa não é aqui. Essa perspectiva é a que leva as pessoas a entender. Existe um Deus que controla todas as coisas. Existe um Deus que vê todas as coisas e que vela por seu povo. E aí vem um texto de comentário do Ciência do Bom Viver, página 182, que está nessa lição, especificamente nesse dia da lição. Ninguém é aparentemente mais desamparado e, na realidade, mais invencível do que quem? Do que a pessoa que sente sua nulidade e confia inteiramente nos méritos do Salvador. Então, ninguém é mais desesperançado, ou seja, está mais desamparado, e, ao mesmo tempo, ninguém é mais invencível. Por quê? Porque quem resolve os problemas de quem vê a sua própria nulidade é o Deus em quem ele acredita, e Deus não tem limite. Pela oração, pelo estudo da sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo. E ele a assegurará com mão que nunca soltará. Isso é uma promessa? Qual é a promessa? Me livrar do mal? Não. A promessa é me livrar dos males? Não. Me livrar do mal. Da essência daquilo que é o mal. O resultado disso é a prática. Qual é a prática do sujeito que vive nessa percepção da sua nulidade, mas confiança plena no poder de Deus? Mansidão e humildade caracterizarão todos aqueles que obedecem à lei de Deus. Tem uma transformação. O resultado de conviver com Deus é essa transformação que ocorre no coração. Essa transformação que ocorre no coração provoca os demais a uma resposta. Diga. Então, Moisés, nesse caso, pastor Moisés, nós temos que ter uma referência em tudo. Esse caso da saúde, você levou lá a Brasília e deu tudo certo, né? Eu creio que Satanás está dormindo nesse ponto ainda, porque quando ele acordar... Não mesmo. Quando ele acordar, as pessoas, o próprio governo vai falar, mas o negócio é uma religião para tudo isso, e onde está a pecuária, uma grande mola da economia do país? E onde estão os transgênicos, que não pudemos usar? Deixa eu te assegurar que ele não está dormindo. Eu posso te assegurar que ele não está dormindo mesmo. Se eu descrever cada um dos últimos 6 meses, cada um dos dias dos últimos 6 meses, você vai ter certeza absoluta de que dormindo ele não está. Porque tudo que você imaginar que é problema, que possa ser posto no meio do caminho, eu posso te descrever um por um, cada um deles. Quem está vivendo com a gente o modelo sabe cada um deles de cor. Tá? Não tem um dia que a gente não comece o dia imaginando qual vai ser a próxima bomba que vai cair na estrutura. Tá? Então é assim que a gente vive, é um dia de cada vez e um leão sendo morto por vez. Tá? Esperando qual é o próximo. A gente só está vivendo isso. Não é fácil. Tá? Ao mesmo tempo que você vê um mundo carente e desesperado por uma referência, você vê o oposto disso trabalhando para que nada disso possa ocorrer. Exatamente pela manutenção do status quo e das situações de modelos de capital que a gente conhece. Tá? Então, isso assim, é um dia por vez. Tá? Vai dar certo? Eu não estou preocupado se vai dar certo ou não. Aliás, nenhum de nós que estamos envolvidos com o processo está preocupado se isso vai dar certo em nível nacional ou em nível local. A gente está preocupado com uma questão: mostrar a referência. Ponto. Se o mundo vai praticar ou não vai praticar, se as pessoas vão aceitar ou não vão aceitar, não é essa a minha preocupação. Sabe qual é a minha única preocupação? É que por descobrir que o mundo está desesperado atrás disso, pelo menos o nosso povo acorde. Essa é a única preocupação que eu tenho. Essa é a única preocupação que eu tenho. O resto não me interessa. O resto não está comigo. Acorde. Essa é a única preocupação que eu tenho. Sim. Por quê? Se o mundo inteiro está buscando a mesma referência, e todo lugar que você passa, as pessoas ficam de boca aberta e falam: por que vocês não dizem isso para os outros?
Se o mundo inteiro está dizendo isso, a pergunta que eu tenho é, por que nós não estamos fazendo isso? Sim. Só que disse para eles, não para o mundo. Agora o mundo está querendo ir lá para ver. Mudou a lógica. Entendeu? Essa lógica é que é a grande questão. O que mais tem aqui como referência interessante para a gente lembrar do que vimos na lição? Que todos nós examinemos o coração e neste tempo solene nos arrependamos dos nossos pecados e nos humilhemos diante de Deus. A obra está entre Deus e o próprio coração. Essa frase assim é fantástica no modelo. A obra, a grande obra a ser realizada está onde? Não está entre Deus e o mundo, não está entre eu e o mundo, está entre Deus e o meu coração. Essa é a grande obra. Porque essa obra resolvida, qual é o resultado dela? O resultado dela é a transformação do mundo. Quantas pessoas Deus precisou para transformar o mundo? 12. E dessas 12, particularmente 4. Isso é o que Deus precisou para mudar o mundo. E a gente tem quantos? 10 milhões? Quantas pessoas Deus precisou para mudar o mundo? Põe 10 milhões convertidos e vê o que acontece com o mundo. Se 12 convertidos mudaram o mundo, 10 milhões fazem um estrago razoável. Essa é a realidade. O problema nosso nunca foi quantidade, nunca foi estrutura. Não, o problema nosso é um só. É essa obra que falta. A obra entre Deus e o nosso próprio coração. Por isso, cada um examine-se a si mesmo. Essa é a máxima do texto. Está no Testemunhos para a Igreja, página 425. É uma obra individual e todos têm muito o que fazer sem criticar o vestuário do outro, os atos do outro, os motivos dos seus irmãos e das suas irmãs. Percebe? A referência é essa. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção em Ellen White foi isso, é o nível de equilíbrio que ela tem na abordagem. Apesar de ela ser dura e pesada na mão, naquilo que é a abordagem sobre a verdade, ela nunca abandona esse tom. Deus tem a verdade e Deus pesa a mão na verdade, não eu. Não sou eu que tenho que pesar a mão na verdade. Quem tem que pesar a mão na verdade é Deus. Deus tem uma verdade clara, presente e bem transparente para o mundo e para nós. Ele pesa a mão nisso de forma completa. Não mede palavras, ele vai direto ao ponto e vai com a faca lá e ainda dá uma torcidinha. Deus faz isso. Por quê? Porque ele morreu por mim antes de fazer isso. Mas qual é o pedido que ele faz para mim? Que eu não olhe o outro, que eu olhe quem? Que eu olhe a mim mesmo. E ajude o outro. É uma coisa diferente. Dentro desse contexto, quer dizer, dentro dessa abordagem, eis a nossa obra, que é como fecha esse texto. Qual é a nossa obra? Não é aos pecadores que se dirige essa mensagem, mas a todos os mansos da terra, que põem por obra seu juízo ou que guardam os seus mandamentos. Portanto, qual é a nossa obra? É um reconhecimento pleno da condição de verdade que temos, da prática dessa verdade, para que possamos apresentar de forma viva essa verdade ao mundo, e não de forma de palavra, de verdade ao mundo. Dentro desse contexto? Dentro dessa questão do que é a verdadeira obra, vem um outro texto que também vale a pena dar uma olhadinha. Essas palavras são dirigidas a nós. Que palavras? Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Talvez. Essa frase começa com uma proposta. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Por quê? Se eu olhar para a Babilônia, o que eu descubro? Com toda a fidelidade de Daniel, para onde ele foi? Para a Babilônia. Então, talvez haja abrigo. Mas mesmo que não haja abrigo, não desista de Deus. Essa é uma referência importante. Essas palavras são dirigidas a nós. Nós quem? Os que nos reunimos nessa assembleia. E a gente traz isso 2.500 anos para frente na história. Então, olhando para trás, para a mesma referência, o que Ellen White diz. Essas palavras ditas lá atrás, no modelo de Sofonias, estão traduzidas da mesma forma para quem? Para quem está nessa assembleia em que ela está discursando essa mesma referência. 1884, essa é a discussão. O resultado disso seria muito triste se negligenciássemos ou nos recusássemos a buscar zelosamente o Senhor. Seria um grande erro desperdiçar essa oportunidade, pois há grandes bênçãos para todos aqueles que as buscarem de todo o coração.
Que mensagem é essa? Tenho feito tudo que posso para trazer à luz a liberdade a essa reunião. O Senhor se agradaria de nos ver humilhado o coração diante dele, confessados os nossos pecados e corrigido cada erro que existe entre nós, os irmãos. Há o perigo de que o adversário sugira que não necessitamos humilhar nosso coração diante de Deus, que não necessitamos fazer confissão a nossos irmãos dos erros que temos cometidos contra eles, divulgando suas faltas, exagerando seus erros, distorcendo suas palavras e alimentando inimizade em nosso coração contra eles. Alguns têm abrigado tais sentimentos. Separação, preconceito, ciúme têm dominado o coração e o amor por Jesus e pelo semelhante tem sido suplantado por essas ervas daninhas plantadas por Satanás. É uma descrição do que ela via olhando para a comunidade de crentes nessa reunião de assembleia onde eles estavam. E aí a grande questão é, tem diferença? Bota isso 100 anos para frente, 130 anos para frente, tem diferença? Essa é a questão que paira na pergunta que ela faz. A próxima abordagem que a gente vê no livro e na referência do livro tem a ver com uma cidade, com a descrição de uma cidade corrupta e toda a apresentação do que isso traz. Que cidade é essa? Qual é a referência que eu tenho ali? Eu tenho uma referência dupla aí, né? Uma referência que tem a ver com uma cidade perdida e uma referência que tem a ver com quem? Com uma cidade que deveria estar salva. E olho para as duas e o que eu vejo? Duas cidades perdidas. Se eu olho para Nínive, eu vejo a maldição completa de uma cidade que teve toda a oportunidade de salvação, mas abandonou os caminhos que Jonas instruiu. Se eu olho para o povo de Deus, o que eu vejo? A mesma coisa. Da onde vieram os profetas, da onde vieram as referências, não vejo mais a prática das referências. O resultado? Não sobra nada. Não sobrou nada, qual é a conclusão? O autor da lição põe assim, o templo não estava numa situação muito melhor, porque os sacerdotes não ensinavam a palavra de Deus e os profetas não falavam a verdade. O que sobrou? Então, quando ele olha para fora, o que ele vê? Mal completo. Não sem razão. Mas quando ele olha para dentro, ele se desespera, porque o que ele vê? A mesma coisa. Embora não com a mesma prática, mas talvez com uma prática pior, que é a distorção da verdade. O que é pior do que o mal completo. Disse nada nos livros, identificado com minoria, com remanescente, deveria, portanto, que deveria estar presente, ou esteve presente em todas as fases, porque senão não seria derrota. Sim. Senão seria um plano, Sim. um plano fracassado. Sim, o remanescente sempre esteve lá. O problema é que ele era só remanescente, esse era o problema. O problema é que, em vez de ser a maior parte do grupo, era a menor parte do grupo que era fiel. E era tão pequena essa menor parte que corria o risco da extinção. Por isso Deus vai lá e interfere. Mesma coisa. Mesma coisa. Se você olhar o remanescente fiel dos últimos dias, qual é a descrição? Ele é tão pequeno que, se Deus não interfere, o que acontece? Repete-se a história. Entendeu? Extinção completa. Sua Deise? Aquele povo dessa cidade, que é Jerusalém, eles tinham a luz e eram responsáveis pela luz que tinham. Totalmente. Eles não estavam brilhando. E agora, no nosso tempo, que nós temos até mais luz que eles. Como nós? Nós não temos mais, nós temos toda, né? Esse é que é o pior. Se tivesse só mais, ainda vai lá, mas a gente tem toda, não tem mais luz para surgir. Toda a mensagem já está dada. Se ela termina... Exatamente. Por isso que eu falo, o desenho, ele é, quando você traz para os dias de hoje, ele é mais complexo de ser olhado. Porque não sobrou mais nada, só sobrou a missão. Ou executa, ou Deus executará o seu juízo final como modelo completo para terminar a história. Mas vai acontecer. Como eu sempre brigo. Comigo ou semigo, Deus vai voltar na data que ele programou. Agora ele quer voltar antes. E isso depende do migo aqui. Diga. Moisés, Jonas foi enviado a Nínive para fazer um trabalho. Fez. Agora o profeta Naum diz aqui, vai ser distribuída no mundo. Isso ocorreu antes ou depois
da Nínive. Depois. Jonas fez o que tinha que fazer, Nínive se converteu, durante algum tempo seguiu os caminhos de Deus e voltou à prática dos velhos tempos. Voltando à prática dos velhos tempos, o juízo de Deus cai sobre o reino assírio e sobre Nínive. E se você for visitar Nínive hoje, você vai encontrar as ruínas lá para testarem o modelo. Estão lá disponíveis para você ver que Deus fez o que fez e Nínive não voltou mais ao seu apogeu. Acabou. Extinção. Como Babilônia também foi destruída e não voltou mais à sua estrutura de construção como estava profetizado. Virou lugar de aves, lugar de carniça, isso é o que virou. Sem processo de retorno. O que Deus disse que ia fazer, ele fez. A parte de Deus foi cumprida. O que sobrou? A parte de Israel para ser feita. Você vai vê-la cumprida de forma completa. E aí, por que chegou até a gente? Chegou até a gente porque sobraram Esdras, sobraram Neemias, sobraram outros sujeitos da mesma referência que recuperam as verdades de Deus que vêm até os nossos dias. O Velho Testamento que você tem na mão hoje. Agora, nessa teologia dos acontecimentos, proféticos, nós temos que levar em conta, então, que realmente a volta de Cristo é. Sim, mais do que nunca. Devíamos ser realmente mais rigorosos. De 1844 para frente, ou seja, o dia seguinte, dia 23 de outubro de 1844 para frente, quando Jesus pode vir? Qualquer dia. Depende de quem? Quase parece música, né? Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, lembra? Dá quase música isso. Só depende da gente. Não tem mais a ver com Deus o processo no sentido pleno da palavra. No sentido último, sim. Mas no sentido pleno da palavra, depende da gente. Essa é a referência. O que significa esses juízos impostos por Deus para o povo de Israel? Um incentivo a que Israel se converta, Israel se arrependa dos seus caminhos. Por quê? Porque o maior desejo de Deus qual é? O maior desejo de Deus é olhar para o seu povo e verificar o seu povo prosperando. Porque se ele verifica o seu povo prosperando, o que está manifesto na terra? Obediência, adoração, testemunho de que Deus é Deus e de que Deus protege o seu povo. Então, a alegria de Deus, e isso vem muito interessante na apresentação de Sofonias 3,17, né? O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Ou seja, Deus está doidinho, como diz o texto, para fazer o quê? Derramar bênçãos e mais bênçãos sobre o seu povo. Porque isso o alegra. Isso é o que deixa Deus feliz. É tudo o que Ele quer. É só isso que Ele quer. Tem coisa mais importante para Deus do que a prosperidade do seu povo. Mas seria impedido de fazer isso, pela escolha que o próprio povo faz, ele não tem no que se alegrar. E aí vem uma descrição também interessante no comentário do autor. Um remanescente pequeno e também humilde e fiel sobreviverá em Judá e tomará o lugar dos líderes orgulhosos. Deus habitará com seu povo e corrigirá os erros do passado. Os fiéis não mais precisarão viver com medo, porque o Senhor estará com o seu povo, habitando no meio deles. Qual é a perspectiva de esperança? É de que a intervenção de Deus produza ou a conversão ou a extinção do mal. Uma coisa ou outra. Se for a conversão, alegria. Se for a extinção do mal, alegria também. Porque os seus fiéis vão poder sair debaixo daquilo que estão escondidos e se manifestar sem medo diante dos demais. O profeta então declara, e aí vem o último comentário dele, que Deus se regozijará nele. Seu amor e alegria em relação ao seu povo serão grandes, que ele exclamará com júbilo por causa deles. É como se Deus estivesse fazendo festa, essa é a descrição. Teve salvação e Deus faz festa na salvação do seu povo. Qual é a nossa perspectiva hoje? Qual é a nossa questão hoje? E aí a gente encerra a lição com isso. Nossa questão hoje é a resposta que Deus dá à injustiça, mas ao mesmo tempo a resposta de justiça que nós temos que dar no meio dessa manifestação de Deus. A grande preocupação está aí. Deus manifestar-se-á contra toda a injustiça. Isso está definido, é líquido e certo. Está prometido e Ele vai fazer a sua parte. O problema é quem vai estar debaixo da injustiça. Só quem é injusto ou nós também? Essa é a última pergunta da lição. Agora essa questão do desculpe, Sim, à vontade. que talvez
quem busca o Senhor talvez, essa interrogação talvez implica em que realmente buscamos o Senhor de coração, com convicção, com todas as forças. Tem uma coisa de tempo aí. A gente tem um clássico dentro da mensagem, que o pessoal costuma chamar de porta da graça, que é: daqui para frente não há mais arrependimento no mundo, não há mais salvação no mundo, porque todos aqueles que tinham que ter decidido sobre sua própria sorte já decidiram, para um lado ou para o outro dela. Daqui para frente não há mais martírio, não há mais morte, não há mais nada que possa acontecer. Mas nós estamos em algum período entre esses dois elementos, esse aqui e esse aqui. Quando eu olho para a cadeia profética, eu diria que a gente está por aqui assim. Tá? Essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade do mundo. O problema é que durante esse período todo aqui, o que pode acontecer? Pode acontecer isso que a gente acabou de ler. Por quê? Porque o martírio de alguns, a perseguição de outros, a humilhação de outros pode implicar em quê? Em conversão. Então, enquanto o sacrifício de justos possa implicar em conversão de injustos, isso acontecerá. Por isso, talvez. Isso, exatamente. Por isso, talvez está ali. Porque o sofrimento de alguns pode implicar na salvação de outros, e nada mais justo do que eu ofertar a minha vida humana a quem possa ser salvo para a vida eterna. Porque eu já estou salvo para a vida eterna. Essa é a visão do que crê. Só essa visão. Agora, daqui para frente, não mais. Então, quando eu olho para esse texto, com essas perspectivas, ok, Deus vai manifestar seus juízos sobre quem? Sobre os injustos. Quando? Aqui. O problema é de que lado eu vou estar. Eu estou debaixo disso ou assistindo isso? Essa é a pergunta. Porque Deus vai cumprir a sua parte. Vai chegar ao final e Ele vai exercer a sua parte. A pergunta é onde eu vou estar. E onde eu vou estar não é uma coisa que eu decido lá, é uma coisa que eu decido aqui. Por isso o texto: busque hoje. Busque enquanto se pode achar. Essa é a questão toda que paira na proclamação de Sofonias. É um chamado ao povo de Deus para que responda com uma afirmativa: estou aqui, eis-me aqui, usa-me da forma como for melhor. Essa é a referência. Então, a grande questão que fecha a lição dessa semana é um pedido para todos nós. Qual é a nossa parte a desempenhar nessa proposta de Deus em salvar, em primeiro lugar, a nós mesmos, em segundo lugar, o mundo inteiro? O que eu vou fazer? Como é que eu vou responder a esse chamado? Pode ser, eu acho que muitos estão adiando isso por medo do que vão passar. Se eu adiar por medo do que eu vou passar, eu vou passar. Só que eu vou passar do lado errado. Sim, eu entendo isso. Sim, sim. O que eu não posso carregar. Mas Ele vai mandar para mim o quê? Sim, sim. Sim. Se eu tenho medo do que eu vou passar, significa o quê? Que eu estou longe de quem? Dele. Porque quem está com Ele não tem medo do que vai passar. Tem medo do quê? De não passar. É outro tipo de medo. Então ele clama a Deus por quê? Ele olha para si mesmo e fala: eu não dou conta. Então Deus, me manda força. Porque se for por mim mesmo, eu não dou conta. Então é outro pedido. Sim, o texto não é simples. Sim, sim, sim. Só tem um jeito. Você tem que se debruçar sobre o texto, entender o texto e viver o texto. Porque aí você vai aprender a olhar uma coisa que é interessantíssima nisso. Que é olhar a atuação de Deus pedacinho por pedacinho. Entendeu? Você começa a ver como é que Deus resolve a sua conta em coisas simples da vida diária, como a gravata do Nelson. Entendeu? É o que ele está conversando. Se você aprender a olhar coisas simples, para quem não conhece o negócio da gravata do Nelson, é que o Nelson há um bocado de tempo atrás, me perguntou uma vez o que é você depender de Deus e a que nível se depende dele.
Aí eu brinquei com ele assim, que gravata você escolheu para pôr hoje? Você perguntou para quem se a gravata estava bonita ou não? Para o espelho ou para Deus? Mas Deus tem tempo para se preocupar com isso? Deus tem tempo para se preocupar só com isso. O resto não interessa, o resto já está resolvido. O que interessa para Deus é isso. É a sua felicidade, a sua salvação. O resto já está resolvido. Já está delimitado, tem data e hora para acontecer, está tudo resolvido. O que não está resolvido são essas pequenas coisinhas aqui do dia a dia. Então, conviver com Deus hoje é isso. É você aprender a depender de Deus nas pequenas coisas. E aí você conseguir aprender a olhar Deus resolvendo coisas que você achava que não tinham como resolver, de tão pequenas que eram. E Ele vai lá e resolve. De um jeito que você não esperava. Você aprende a observar isso. Isso fortalece o quê? Fé. Aí sim você consegue entender que quando essas coisas mais parrudas acontecerem, o Deus que resolve coisas tão ínfimas dá conta daquelas com fichinha. Porque se Deus para todo o universo para se preocupar com a minha gravata, Ele não vai parar para se preocupar com a minha morte ou com a minha vida? Se Ele perde tempo, entre aspas, perder tempo, a se preocupar com coisas mínimas como a minha gravata, Ele não vai perder tempo para se preocupar com a minha vida? Como eu aprendi a olhar Deus assim, o que eu sei? Que eu posso olhar para as coisas grandes e Ele vai resolver. Ponto. É essa convivência com Deus que tem que se buscar agora. E se você não busca agora, não vai ser lá que vai dar para buscar, não vai ter tempo. E aí, de fato, as coisas serão difíceis mesmo. Então, essa é toda a situação do texto que está ali. Busquem a Deus agora, enquanto ainda tem paz. E talvez Ele vai livrar você dos males. Mas uma coisa é certa, Ele vai livrar você do quê? Do mal. Essa está certa, líquida e certa, porque essa é a maior de todas. Essa Ele já falou, está livre. Então descanse em paz que você está livre dessa. Agora, os males, talvez você esteja livre. Se não estiver, é porque você dá conta de carregar. Ou seja, se não tiver conta de livrar dos males, você vai como Daniel para o cativeiro. Mas lembra, você vai ser Daniel. Lembra, você vai ser um dos três. Ou Ananias, ou Misael, ou Azarias. Vai passar pela fornalha. A fornalha é fichinha. Por quê? Porque as coisas pequenas é com as que Deus se preocupa. As grandes já estão resolvidas. Se as pequenas estiverem. É assim que funciona. É desse jeito que a promessa é dada. É dessa maneira que Deus pontua o modelo. Então, a pergunta é: o que eu respondo para um Deus que conta comigo nesse nível? O que eu respondo para um Deus que espera de mim coisas nesse nível? Essa resposta é uma escolha minha. Eu tenho que dar. Ele não pode dar. Ele só espera. Ele só aguarda. Ele só traça o desenho para eu fazer escolhas. Que Deus nos abençoe para que a escolha seja de fato correta e que a gente viva a alegria de assistir Deus alegre, Deus contente, se deleitando no seu povo e na justiça manifesta nele. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos. Te agradecemos pelo momento especial da história em que vivemos como remanescente final. Dá, Senhor, que possamos compreender o significado de ser o remanescente final, mas, acima de tudo, dá-nos a possibilidade de enxergarmos a nós mesmos e verificarmos todas as coisas que ainda carecem de mudança, que carecem de proximidade contigo. Transforma a nossa vida à semelhança de Jesus Cristo, para que possamos ser luz ao mundo e assim abreviarmos a Tua vinda. Perdoa os nossos pecados e, se possível, dá que possamos vê-lo voltando ainda em nossa geração. É o que te pedimos por Jesus. Amém.